Boa noite. Hoje vivenciamos nas relações de emprego e trabalho a figura da terceirização, tema dinâmico e bastante discutido nos congressos, seminários, meios judiciais, em especial o trabalhista. Sobre esse assunto, conversaremos com a doutora Hermenegilda Leite Machado, ela que é juíza do trabalho na 13ª região no estado da Paraíba, e é com ela com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. Hoje nossa convidada, a doutora Hermenegilda Leite Machado, falando sobre as relações, sobre a terceirização nas relações de emprego, nas relações de trabalho. E eu gostaria de começar a agradecer a presença da doutora Hermenegilda mais uma vez aqui no programa Café com Leite e começar esse nosso bate-papo pedindo para que a senhora faça uma diferença, uma definição clara das relações de emprego, das relações de trabalho. Boa noite, Leite. Boa noite a todos, caros telespectadores. Agradeço o convite que me foi feito. Estou retornando aqui mais uma vez e espero dar minha contribuição aos cidadãos, esclarecendo conceitos da relação de trabalho, como esse que me agora foi perguntado. Bom, há uma diferença realmente entre relação de emprego e relação de trabalho. A relação de emprego é aquela em que há a subordinação que está prevista lá no artigo 3º da CLT, em que a pessoa trabalha de forma continuada, mediante uma prestação financeira, ele recebe um dinheiro, e que é uma subordinação. Ou seja, para que se configure uma relação de emprego, é preciso que haja o quê? A pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação, principalmente a subordinação. E a relação de emprego, ela é uma espécie do gênero relação de trabalho. Porque, por exemplo, a relação de trabalho é aquela em que não tem o quesito da subordinação, em que não tem esses quesitos. Pode até ter a pessoalidade, a onerosidade sempre há, a não eventualidade, a continuidade, ela nem sempre existe, e a subordinação, essa não existe numa mera relação de trabalho. Ou seja, a relação de trabalho é o gênero e a relação de emprego é a espécie. Onde há subordinação, se está tratando de uma relação de trabalho subordinado, do conceito de empregado, que é uma figura que agora, como foi falado logo no início, terceirização, está sucumbindo, está sendo precarizado cada dia mais. E por quê? O que seria a terceirização? A terceirização, ela vem é um neologismo, oriundo da palavra terceiro, do intermediador, do interveniente, daquela pessoa que se interpõe entre você, empregador, e entre eu, trabalhador. Então, eu tenho a minha empresa e eu terceirizo os meus serviços. Se eu terceirizo os meus serviços, que nada tem a ver com a minha atividade fim, não há problema nenhum. Eu posso terceirizar os serviços de limpeza, os serviços de segurança, serviços que são acessórios à atividade fim. Eles não são... essa intermediação tem que ser inerente, tem que ser dos serviços inerentes a esse trabalho. Então, a legislação, ela autoriza a terceirização dos serviços de segurança e vigilância e dos serviços de conservação e limpeza. E é uma figura que quase não existia aqui no Brasil. Na década de 60, com o Decreto-Lei 200, para os trabalhadores da coleta de dados, de processamento de dados, e posteriormente, na década de 70, que veio essa Lei 6.019, de 1974, que autorizou a desses serviços. E também na hipótese do contrato temporário, ou seja, você tem um empregado que está de licença saúde, então essa pessoa, e ele vai demorar nessa licença, então você pode contratar uma pessoa pelo período que aquele outro está de licença, então a legislação autoriza perfeitamente. Isso por quê? Porque vige no nosso país o sistema do contrato por tempo indeterminado. O contrato é a regra, e o contrato por tempo determinado é a exceção. Então, a lei estabelece tempo, ela limita as condições do contrato de trabalho por tempo determinado. E isso para evitar o que a gente tenta da precarização. Nesse caso, a terceirização seria um ativo sempre
atividade meio. Sempre da atividade meio, mas existe no Congresso um projeto de lei do ano 2004, salvo engano é o projeto de lei 4.330, de autoria do então deputado Sandro Mabel, onde ele propõe a terceirização de todos os serviços, inclusive da atividade fim. E se isso acontecer, vai ser uma verdadeira precarização, porque o que existe hoje? Hoje não existe uma lei que proteja o trabalhador, que regulamente a terceirização na atividade fim. Até porque, se isso vier a acontecer, vai desestruturar todo o sistema normativo do país que protege o trabalhador. E a dignidade do trabalhador e o valor social do trabalho, eles constituem fundamentos da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 1º, incisos 3 a 4, salvo engano, o artigo é um fundamento da República Federativa do Brasil. Ou seja, se vai se vulnerar esses dois princípios fundamentais, a dignidade da pessoa, do trabalhador, e o valor social do trabalho. E por quê? Porque você vai terceirizar a sua própria atividade fim. O que seria isso? Bom, eu sou dona de uma fábrica e eu posso ficar na minha casa e delegar tudo, simplesmente tudo, transferir toda a minha produção para terceiro, para uma empresa intermediadora, que muitas vezes essas empresas não têm lastro patrimonial. Isso acontece demais hoje com as grandes marcas. Terceirizam, só colocam sua marca no mercado, depois de um determinado tempo, ele terceiriza esse serviço e simplesmente utiliza apenas a marca. É isso, sim, é isso que realmente está acontecendo, mas que, por outro lado, a justiça está agindo. Porque, bom, a justiça só age, o Poder Judiciário só age quando ela é provocada. Ou seja, você está numa situação em que você presta uns serviços, digamos, para um banco, terceiriza todos os seus serviços, e ela entra dentro de uma grande loja de departamentos. Ela entra ali, ela passa... Tem aquele setor da área financeira, onde ela vai prestar serviço exclusivamente, ela vai angariar recursos, ela vai vender os produtos daquela instituição financeira, ela vai fazer tudo e dentro daquela outra grande empresa, aquela outra grande marca. Então, mas o que é isso? Isso está sendo uma terceirização ilícita. Porque, como eu disse, não há legislação prevendo isso. O que há é o quê? O que houve uma construção jurisprudencial em que limita, em que colocou um limite a essa terceirização que não seja da atividade intermediária. Então, se você terceiriza, se a sua atividade fim, o que é que vai acontecer? Se a pessoa buscar na justiça, ela vai encontrar o respaldo da justiça, no sentido de que se a empresa... ela vai ser qualificada, ela vai ser enquadrada na categoria da atividade principal da empregadora que terceirizou o serviço. Por quê? Porque você pode ter dois empregados trabalhando para uma mesma empresa, um terceirizado ganhando um piso salarial e o outro fazendo o mesmo serviço, na mesma atividade fim, ganhando só o salário mínimo. E sem os demais benefícios que são dados na convenção coletiva daquela categoria da atividade fim da empresa. Eu queria até exemplificar aqui o seguinte, hoje existem alguns serviços bancários, já que você falou nas instituições financeiras, existem aquelas empresas que são, digamos assim, fazem uma intermediação entre o adquirente do empréstimo e a instituição financeira, ou seja, ele faz aquela parte burocrática. Ele entra entre o interessado e a instituição financeira. Eu vou naquele ambiente, naquela empresa, faço toda uma pilha de formulários, preencho, apresento meus documentos, aquela empresa encaminha para o banco e o banco faz o crédito na minha conta. Aquele trabalho lá é uma terceirização? Pode ser considerado? Mas só que, em regra, o que se tem visto na prática, no dia a dia, não é isso. O que tem visto aqui não é somente preencher formulários, é fazer análise de crédito mesmo, de propostas e se vender produtos. Porque hoje não está circunscrito somente ao empréstimo consignado. Mas ele faz essas operações, mas ele não empresta o dinheiro oficialmente. Ele apenas intermedia. Ele intermedia, ele se insere dentro do conceito da instituição financeira, da atividade fim. Porque qual é a minha atividade fim enquanto instituição financeira? Eu tenho que vender meus produtos. Eu tenho que estimular os empréstimos, eu tenho que fazer circular o dinheiro de uma outra forma onde eu tenho o meu lucro. Eu como instituição financeira. Então, o que eu faço muitas vezes? Eu lhe contrato, você é dono de uma outra grande empresa, você pode colocar ali, embora o Banco Central tenha suas resoluções que diz que você pode delegar algumas atividades. Mas o que eu entendo, como operadora da área trabalhista, ou do campo trabalhista, é que
A regulamentação do Banco Central para as empresas, tudo bem, mas só que não pode ter reflexo nem refletir no campo trabalhista. Os direitos trabalhistas, eles têm que ser garantidos e não sucateados como estão sendo. No seu entendimento, há uma terceirização aí, o banco seria Há uma corresponsável. terceirização ilícita. Agora é preciso analisar caso a caso, porque não se pode também generalizar há situações em que fica restrito, às vezes, a enviar uma documentação, mas há situações outras em que há verdadeiras intermediações, onde ele está fazendo análise de crédito, onde ele está vendendo produtos, onde ele está prestando outros serviços de natureza eminentemente bancária e que foge ao objeto social da outra empresa pela qual ele foi contratado. Então, aí é uma terceirização da atividade fim da empresa e ela é ilícita. Um outro grande problema que se discute muito hoje é a transferência que algumas concessionárias de serviço público, porque na lei lá ela diz que ela pode terceirizar as atividades inerentes. Mas inerente não quer dizer que seja atividade fim. Porque se a empresa que presta esse tipo de serviço, a concessionária pública, o que acontece? Ela presta aquele serviço, mas ela ganhou aquilo ali através de uma licitação. Se ela terceirizar, ela vai estar terceirizando um serviço, ela vai estar fraudando também diretamente a lei, porque um serviço que ela ganhou através da licitação, e ela terceirizar sem nenhuma outra licitação, quer dizer, vem a descentralização já para ela através da licitação, e ela o faz sem a licitação. Então, ela não pode confundir o que é a atividade fim com a atividade inerente. A atividade inerente é aquela atividade ordinária, permanente, a consecução da atividade fim. E aí são muitas as empresas de telefonia, de energia e outras que tem por aí. Existe, no caso da terceirização, existe algum caso algum momento em que há apenas a relação de trabalho? Como? Há algum caso em que, na terceirização, esses empregados estão exercendo apenas a relação de trabalho? Bom, não, em regra, sempre, na prática, o que se observa é que há a relação de trabalho subordinado. A não ser, no caso, aí eu já vou partir para uma outra área, que seria da construção civil. Eu, como construtor, eu vou terceirizar o serviço. Então, eu vou terceirizar o serviço de alvenaria, me ajude só que hidráulica. Justamente, é o meu fim. A minha atividade fim enquanto construtora, qual é? Não é construir. Como é que eu vou construir sem um pedreiro, sem um eletricista, sem um marceneiro? Como? Então, essas atividades, por mais que eles digam que eu posso terceirizar, que eles podem até dizer, mas a legislação não permite, o sistema normativo do país não permite, isso é terceirização. Agora, por exemplo, se já no final da obra ele precisa colocar a esquadria, e tem uma pequena loja ali que pode prestar esse serviço, então tudo bem, ele vem ali para colocar aquela esquadria. Colocou a esquadria, desocupou, vai embora. E aí aquela pessoa que vê ali não é empregado dele. Ele tanto pode ser um autônomo, como pode ser o próprio dono daquela loja, pode ser ou empregado da loja. Mas é um serviço que ele vem momentaneamente, é um serviço porque ele pode fazer dependendo da construção, sem que seja necessário colocar uma esquadria, que seja necessário um outro tipo de serviço. Mas tudo que é inerente para uma construção, para ela ser completa, ela precisa, desde a fundação, ela vai precisar do pedreiro, ela vai precisar do ajudante de pedreiro, ela vai precisar do eletricista, do marceneiro e de outros inúmeros profissionais que são necessários à construção de um edifício, de uma casa. De um bem imóvel, né? Veja só, na contratação de um serviço terceirizado, aproveitando a deixa da construção civil, a minha construtora contratou uma pequena empresa para fazer o serviço de pintura, ou de eletricidade, qual seja. Só que aquela pequena empresa de pinturas não tem respaldo financeiro. Só que ela presta esse tipo de serviço para outras pessoas também. A atividade fim dela é exclusivamente pintura. Isso recai a terceirização, recai o vínculo com a construtora? Não, aí, se é um serviço próprio, não vínculo, mas a responsabilidade pelo não cumprimento, sim. É solidário. Porque quando a terceirização é na atividade fim, ela é considerada ilícita, o vínculo passa a ser reconhecido como tomador dos serviços.
Quando é uma terceirização de uma atividade meio, então ela o vínculo empregatício ele vai continuar com a empresa intermediadora. Mas vai ter aí o que o Tribunal Superior do Trabalho, a aplicação da súmula 331, em que o Tribunal Superior do Trabalho construiu a responsabilidade subsidiária. Só que a construção dessa responsabilidade subsidiária, ela foi construída ainda na época do Código Civil anterior, em que previa a culpa ineligendo e invigilando. E, na minha ótica, eu acho até que precisa ser atualizada essa súmula pelo seguinte, porque hoje, pelo Código Civil, a responsabilidade do terceiro pelo serviço é solidária, não é somente uma responsabilidade subsidiária, ela é solidária. Ou seja, solidária é que você, se somos condenados naquela mesma sentença, então o credor pode cobrar tanto de mim quanto de você. E na subsidiária a diferença é aqui. Primeiro tem que cobrar de mim como devedora principal, depois vai cobrar se não encontrar nenhum bem, se não me localizarem, não localizar nenhum bem para responder por aquela dívida, então depois eles vão atrás de você. Vai seguindo aquela cadeia. Essa é a diferença. Mas eu fugi um pouco da pergunta que foi se a pessoa responderia. Ela responde durante aquele lapso de tempo em que aquela pessoa prestou serviço para você, ela vai responder. Digamos, muitas vezes acontece isso... Solidariamente ou subsidiariamente? No momento ainda é subsidiariamente. Agora, é como eu estou dizendo, na minha ótica, eu acho que essa súmula do TST, ela precisa de uma atualização. Agora, nós estamos aguardando o pronunciamento do Supremo, porque existe uma decisão, uma ação civil pública que é oriunda de Minas Gerais. Eu não recordo exatamente no momento. A relatoria do ministro Luiz Fux, e o Supremo está para julgar esse processo a qualquer momento. E existe também esse projeto de lei que está no Congresso, que pode ser aprovado a qualquer momento, que há a corrente contra e a corrente a favor. E, infelizmente, se esse projeto passar, se ele for aprovado da forma como ele está proposto, onde ele não impõe limite à terceirização, vai ser uma precarização das relações de trabalho, dos direitos trabalhistas, vai ser uma violação, uma infringência ao princípio da dignidade do trabalhador, da pessoa humana enquanto trabalhador, do valor social do trabalho, como eu falei antes, que são princípios do fundamento da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito. Então, se isso acontece, se esse projeto de lei for aprovado da forma como ele está proposto, então, o que já vinha sendo precarizado e vinha sendo brecado com a construção da jurisprudência, então, com essa lei, se isso acontecer, eu lamento, nosso país vai, em relação à classe trabalhadora, vai ficar uma situação um pouco, vai precarizar mesmo. Estamos tendo uma verdadeira aula sobre a terceirização, portanto, você, empresário que terceiriza seus serviços de atividade, não que seja a atividade fim, né? Cuidado e assista o programa Café com Leite, que com certeza nos blocos seguintes você aprenderá muito mais. Que agora eu vou convidar a doutora para saborear uma água mineral São Geraldo, mas antes eu gostaria de falar do laboratório LAMIC. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC. Vamos aqui servir uma água mineral para a doutora. Saborosa, cristalina, só no Juazeiro do Norte possui a água mineral São Geraldo. Doutora, agora vamos aqui saborear um cafezinho. Cafezinho aqui, Itiza. Vamos saborear aqui um cafezinho, um café Itiza. Café Itiza. Para a doutora, nossa convidada, falando aqui sobre terceirização de serviços. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Rapidinho, acesse o nosso Facebook nesse intervalo, não saia daí.
Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade: arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, tendo aqui uma aula sobre terceirização de mão de obra, terceirização de serviço, relação, trabalho e emprego. Há ou não há na terceirização? E a doutora Hermenegilda Leite Machado falando sobre esse tema aqui, nos dando uma verdadeira aula sobre esse assunto. Doutora, vem a questão da terceirização. A senhora não entende que a terceirização nos meios mercadológicos, eu diria assim, não seria uma forma de ingressar mais trabalhadores no mercado e também para que houvesse um maior crescimento do mercado, em termos gerais, não só na construção civil? Bom, a terceirização, por que seria interessante? Porque ela ia aumentar, ela precisa ser mais competitiva, ela precisa ser mais eficiente. Ela sempre quer, claro, é o objetivo da empresa, é aumentar a sua margem de lucro. Só que isso não pode vir em detrimento da precarização dos trabalhadores, dos direitos trabalhistas. E por quê? Na hora que terceiriza, vai se pagar apenas o mínimo, não vai se respeitar mais, até porque as categorias começam a ficar diluídas. Ora, uma pessoa que trabalha, que é de uma determinada categoria, e ela foi terceirizada ilicitamente, prestando serviço na atividade fim lá daquela empresa. Como eu falei, dois empregados da mesma empresa, na mesma atividade fim. Um empregado direto e o outro empregado terceirizado. O que é empregado direto, ele tem o piso salarial da categoria, ele tem as outras conquistas, outros benefícios que foram conquistados com a luta da categoria dele. E aquele que entrou como terceirizado, ele tem o salário mínimo e apenas o mínimo que a lei estabelece. E ele não tem mais nada, ele não tem mais nenhuma outra garantia. Aí você pergunta, mas isso não traria mais oportunidades de emprego? Não haveria mais gente empregada no mercado de trabalho? Não haveria mais essa garantia para os trabalhadores? Mas que garantia é essa onde eu vou ter que trabalhar mais por menos? Que garantia é essa onde eu vou estar cada dia mais precarizado, onde eu vou ter menos garantias no emprego? Aí eu volto novamente para a construção civil. Quando você terceiriza, muitas vezes aquelas empresas, as terceirizadas, elas não têm condição de ter um meio ambiente de trabalho seguro. Porque o meio ambiente de trabalho também, ele está inserido nesse contexto. Na hora que eu estou delegando, que eu estou terceirizando o meu serviço, aquela prestadora de serviço, ela tem que tem que atender a todas as normas de segurança do trabalho. Então, muitas vezes, o que acontece? Como essas intermediadoras são empresas que não têm lastro econômico nem financeiro, quando ela é contratada, ela não se preocupa com isso. E é obrigação das empresas cuidarem do meio ambiente, da higiene e da segurança no trabalho, porque o Brasil, ele assinou muitas das normas da OIT, assegurando a garantia, a saúde dos trabalhadores. E o Brasil precisa cumprir essa meta. Mas essa meta não cumprir essas normas internacionais. Esse terceirizado, mesmo não exercendo a mesma atividade fim daquela empresa que o contratou, ela tem o seu sindicato que tem as suas normas. A empresa terceirizada? Sim. Aí é que vai uma grande diferença. Por exemplo, o sindicato dos professores, o sindicato dos bancários, são categorias aí definidas. Os terceirizados, porque está lá na proposta que eu falei, no projeto de lei 4.330. Então, eles podem até se sindicalizar pela atividade, não pela profissão. Então, se ele for aprovado esse projeto, o que vai acontecer? Vai ter o sindicato dos terceirizados. Então, tudo bem, você pode, de repente, ser um médico, mas aí você vai ficar lá na condição de terceirizado. Se você está na condição de terceirizado, você não pode postular os mesmos direitos de você, enquanto médico, estivesse na categoria de médico. Ou seja, há uma fragilidade do movimento da classe trabalhadora. Quando se terceiriza, se ele não tem condição de formar um sindicato
pela profissão dele, porque aí sim eles teriam condição de lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários, pela saúde e medicina no trabalho, por outros benefícios. Mas se ele for sindicalizado pela profissão dele, isso vale pela força sindical, pela luta que eles poderiam ter. Na hora que você coloca todos na vala comum, não, sindicato dos terceirizados, aí você vai ter o médico, bancário, professor, todos terceirizado. Terceirizado, é. Fragiliza muito a atividade sindical. Então, a figura do terceirizado hoje não tem uma lei que o regulamente? Não há lei, foi como eu disse. Só a jurisprudência? Esse movimento começou na década de 60, com o decreto que eu já falei, aí de processamento de dados, depois veio uma outra lei, no primeiro foi o decreto-lei, depois foi a lei 6.019, para os serviços de segurança e... Vigilância. Segurança e vigilância e conservação e limpeza. E o trabalho temporário. Fora isso, não há legislação. O que há é uma construção jurisprudencial que hoje as decisões são todas guiadas pela súmula 331 do TST. Então, hoje só existe esse projeto de lei em tramitação? Como eu disse antes, existe o projeto de lei e também nós estamos aguardando a qualquer momento a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque há uma ação oriunda lá de Minas Gerais, uma ação civil pública em que já está no Supremo para ser aprovada. E o que se sabe é que está havendo um lobby muito grande das empresas e não se sabe... A ausência de legislação sustentável provoca uma insegurança jurídica? A omissão em si, a omissão continuada, ela fez com que surgisse a jurisprudência. Mas uma legislação que venha para precarizar, para retirar direitos, e aí eu não vejo até que ponto ela seria benéfica. Porque, assim, às vezes a gente tem mania de se ater se a lei diz ou não diz. Só que a lei também é uma construção, é a construção de uma sociedade. A lei, ela sempre vem depois dos fatos. Só que ela deve vir para regulamentar, para melhorar. Há que ter uma consciência do cumprimento da lei, de que quando ela venha, que ela venha para beneficiar, que venha para beneficiar a todos, e não somente um polo, que neste caso nós sempre estamos na relação capital-trabalho, sempre tem de um lado o empregador, do outro lado o trabalhador. Então, que venha para beneficiar a todos, mas não para beneficiar sempre o lado mais forte. Não sou contra que a empresa, é objetivo da empresa mesmo a aumentar a margem de lucro, mas que se tente aumentar essa margem de lucro observando os direitos dos trabalhadores. O que é difícil no contexto globalizado é. Mas os direitos trabalhistas do trabalhador não já estão inseridos na Constituição? Entre estar inserido e haver uma efetividade e um cumprimento e um respeito, não vai uma certa distância. Porque a gente ainda encontra hoje pessoas que ganham menos do que o salário mínimo, embora trabalhando as 8 horas ou até mais de 8 horas. Uma situação que veio, como o que aconteceu no ano passado, quando veio o projeto de lei das domésticas, que eu fiquei assustada com as reações das pessoas. Como é que eu vou ter a minha empregada? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Pagar hora extra? O empregado doméstico é um trabalhador como o outro qualquer. Que se exija dele a obrigação dele dentro das 8 horas. Se passar, que pague. O que nós precisamos ver é o seguinte: nós saímos, faz pouco mais de 100 anos que a escravatura negra foi abolida. Nós, enquanto país, não tínhamos consciência social e política. Isso veio se desenvolver nesses últimos 50 anos. E por quê? Porque antes nós somos um país jovem, com 500 e poucos anos. A nossa cultura, quando o nosso país foi colonizado, nós ficamos sempre voltados para a corte, ao invés de construir um país. Depois veio a escravatura negra, porque isso aí não é imigração, uma imigração forçada. Isso aí é escravo, isso aí é mercadoria, é mercantilização. E o trabalho humano ele não pode ser considerado uma mercadoria. E isso desde 1919, que a gente pensa, faz tanto tempo. Não, vai fazer 100 anos, isso é pouco tempo, muito pouco tempo. Onde, através do Tratado de Versalhes, foi dito que o trabalho humano não pode ser considerado mercadoria.
Então, que se trabalhe, que se pague pelo trabalho daquela pessoa, que se cumpra uma legislação trabalhista, uma legislação previdenciária, para que no futuro aquela pessoa tenha um amparo. Então, o que aconteceu? Aboliu-se a escravatura negra em 1888. E aí ficaram essas pessoas sem nenhum amparo social. Muitos continuaram nas fazendas e outros migraram para as grandes cidades. Ainda não existiam os grandes centros como existiam hoje. Aliás, isso foi mais a partir da década de 50. Com a imigração europeia e a oriental, quando vieram os japoneses, quando vieram os italianos, quando vieram outros, os alemães, os holandeses, os que vieram no início do século passado. Então, com eles, começou-se a realmente a se ver o direito do trabalhador, porque eles já vinham de lá de uma outra cultura mais avançada, onde os direitos não estavam totalmente sedimentados, mas já havia alguma coisa. Porque, afinal de contas, a luta pelos direitos trabalhistas é uma coisa que você diz, mas faz muito tempo. Não faz tanto tempo. É que o nosso conceito de tempo me parece uma coisa, a gente mede às vezes pela idade que você tem, pela idade do seu pai. Não é isso. O tempo na construção da história, 200 anos pode não ser nada. Não ser nada. Então, 1700 e no final do século XVIII, que começou com a Revolução Industrial, quando nós saímos o tempo medieval, depois veio a Idade Média, depois veio a Revolução Industrial, e na Revolução Industrial foi que a situação foi que se despertou. Por quê? Porque se trabalhava 18 horas por dia. Se havia trabalho de crianças nas minas, se havia... Não só nas minas, estou só dando... Isso é apenas exemplo. E aqui e acolá foi que em países como a Inglaterra, os países mais não os países mais evoluídos, mas na época, onde tinha um ou outro que dizia que lutava pelos direitos. Então, jornada para crianças foi diminuído. Até que um dia, em 1919, foi que começou-se o trabalho, uma luta para se retirar as crianças do trabalho em que existia, trabalho na mina. Que é um exemplo, leia o livro Germinal de um autor francês, Émile Zola, que é um romance realista. Não é aquilo ali, não é uma realidade, não é uma ficção, mas é uma coisa que demonstra o que havia na época. Ele reflete mais ou menos o tempo que existia o trabalho nas minas, onde crianças estavam trabalhando junto com os pais, onde a média de vida era pequena. Hoje nós vivemos 70, 80 anos e já estamos, pelo menos o brasileiro já está largando mais um pouco o seu tempo de vida. Mas isso porque, em função das lutas, das conquistas por um ambiente de trabalho saudável. Porque, quer queira, quer não, dependendo... Até a própria mulher também inserida no mercado de trabalho. Né? Foi uma conquista grande. Foi uma conquista grande e agora, até um certo ponto, tem que ver como foi que essa mulher se inseriu no mercado de trabalho. Porque vieram as grandes guerras. Na Revolução Industrial? Não, sim, na Revolução Industrial, mas quando o Conselho de Mulher... o Conselho de Mulher, não, o que eu quero dizer? Aquela mulher que entrou lá não era a mulher da classe média, era a mulher que não tinha, era a mulher do operário, era a mulher do mineiro, era a mulher daquele que trabalhava lá dentro da indústria. Então, ela se inseriu ali dentro daquele mercado, já se inseriu. Mas... quando vieram as outras grandes guerras, que os homens foram para a guerra, e aí as mulheres que tinham não estavam numa classe tão miserável, mas também elas se inseriram. Foi a partir daí que houve um incremento na fabricação ou na criação dos instrumentos, dos eletrodomésticos, da máquina de lavar roupa, da geladeira. E por quê? Porque enquanto elas estavam na fábrica fazendo os serviços dos homens que estavam na guerra, quando chegava em casa precisava de máquinas, de instrumentos, de utensílios que facilitassem sua vida doméstica. Mas isso aí tem mais, como eu comecei a falar, do tempo da inserção da mulher no mercado de trabalho, que aquilo não era nem precarização ainda no século XVIII, no século XIX, das condições de trabalho, da total falta de segurança, da total falta de higiene, da total falta de direitos de toda a classe trabalhadora. Então, eu entrei nesse aspecto para dizer como os imigrantes chegaram aqui. Os imigrantes chegaram aqui já tendo essa noção de luta.
e que foram... aqui foi abafado. E isso foi mudando aqui a mentalidade na década de 20 é que começaram as primeiras leis do ferroviário, da Previdência. Na década de 30 veio. E a construção do direito do trabalho, se você perguntar, foi uma construção que veio da classe obreira para cima? Não. Foi, mais uma vez, foi uma imposição da era de Getúlio Vargas. Ele veio, ele importou um modelo da Europa e impôs aqui. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O seu lado ruim é que, ainda quando ele impôs aquilo ali, como não foi um fruto, uma construção, uma reflexão das pessoas que sabiam que necessitavam, que era preciso lutar, então, ele, na hora que ele faz isso, que ele está impondo, tem um lado da imposição que veio, que não foi uma construção, e às vezes a gente não valoriza tanto. E o outro demonstra a falta de conscientização política. A falta de conscientização, porque enquanto povo, enquanto sociedade brasileira, quem somos nós? E a nossa responsabilidade? E a nossa construção, a responsabilidade pela construção de um mundo melhor. Porque eu, enquanto adolescente, enquanto estudante, eu estou como se diz, eu estou me construindo enquanto pessoa, a nível individual. Estou criando a minha consciência individual. Mas eu tenho também que despertar para a minha consciência coletiva, para a minha consciência social, para a minha responsabilidade enquanto profissional, enquanto pessoa, no mundo em que estou inserido, na comunidade em que estou inserida, e ver o que eu posso fazer para melhorar. Mostrar não que é é parte apenas integrante, né? olhar pelo meu umbigo. Hoje eu vejo assim, com muita tristeza, não sou contra o empreendedorismo, eu não sou contra isso, mas da forma como o empreendedorismo é mostrado, ele é mostrado como se diz assim, você é dono do seu próprio negócio e você pode tudo. Só que, primeiro, ainda que você seja um empreendedor individual, você muitas vezes necessita de trabalhador. Então, se você teve a capacidade de ser um empreendedor individual, o seu contexto lhe favoreceu, você lutou e conseguiu, muitas pessoas não têm o mesmo contexto, a mesma sociedade, e enquanto você é empreendedor, você também é empregador. Então, não se pode estimular o empreendedorismo enquanto... A minha forma é empreendedor, eu estou olhando só para mim, eu não estou me vendo, não estou me inserindo dentro de um contexto. Eu preciso melhorar. Na hora que você dá emprego, você tem a sua responsabilidade enquanto empregador, você está pagando seus impostos, é uma carga muito alta? É. Mas dali também dá para você tirar. O que tem é que se lutar para que não é uma total isenção de impostos, porque senão como a sociedade vai sobreviver? Estamos tendo aqui uma verdadeira aula sobre... Agora, no final, sobre empreendedorismo, você microempreendedor individual, faça uma reflexão sobre essa questão, que realmente é um custo muito alto, onde o governo lhe incentiva para que você possa exercer a sua atividade como microempreendedor, mas não te leva ao conhecimento as dimensões dos problemas que isso pode te causar. Eis aí um ponto de reflexão. Mas vamos aqui saborear mais uma água mineral São Geraldo, e é dela que eu quero falar agora. Agora vamos falar da água mineral Icajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral Icajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral Icajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Um abraço a todos que fazem o grupo Cajuína São Geraldo, Dona Tarsila, Tico de Souza, Júnior e todos aqueles que fazem o grupo São Geraldo. Mais uma vez, enquanto eu estou aqui preparando um cafezinho quente, um cafezinho Itiza, é dele que eu quero falar. Café Itiza, patrocina o programa Café com Leite. Puro, saudável e saboroso só existe um, o Café Itiza. Com ele, você faz como achar melhor, forte, leve ou encorpado. O Café Itiza é produzido nos mais altos padrões de higiene e qualidade. Esse, todo vizinho diz, Itiza é o melhor café. Você encontra o Café Itiza nos melhores supermercados da região. O Café Itiza é produzido pela Torrefação Santana e Almeida Limitada. Café Itiza, um abraço a todos aqueles que fazem o Café Itiza da cidade do Barro e região do Cariri. Agora servido delicioso café para a nossa convidada, a doutora Hermenegilda Leite, que está dando uma aula para a gente aqui sobre terceirização na Justiça do Trabalho. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Não esqueça de acessar o Facebook do programa Café com Leite e também
a nossa página na internet, programacafécomleite.com.br. Daqui a pouquinho nós voltamos. Você que acabou de sair do Face, aguardou um minutinho para voltar a assistir o terceiro bloco do programa Café com Leite, seja bem-vindo. E não esqueça de acessar também a nossa página, programacafécomleite.com.br, e dê a sua sugestão de um tema que você pretende assistir aqui no nosso programa, para que a gente possa convidar a pessoa ideal. Agora eu quero falar de leite, marcas e patentes. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, marcas e patentes. Soluções sem fronteiras. Estamos com a doutora Hermenegilda, nossa convidada de hoje, falando sobre terceirização, tema dinâmico, tema envolvente e que já é uma rotina no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas. Doutora, a terceirização, existem muitas demandas com esse tema na Justiça do Trabalho? Eu posso dizer, bom, não tem uma estatística assim assegurada, mas apenas pela experiência própria do que eu vivencio no dia a dia. Mas eu acredito que 70% das ações hoje na Justiça do Trabalho, pelo menos as que chegam à minha mesa, de trabalho terceirizado, e tanto na área envolvendo órgãos públicos quanto também órgãos privados. E lamentavelmente os órgãos públicos, quando é em relação à própria terceirização da atividade meio, porque aí o que está acontecendo? Se termina aqueles contratos, as empresas não vencem às vezes a contratação, a licitação seguinte, e aí vai aquela leva de empregados para fora. E aí, depois da decisão do Supremo, o TST adequou a sua jurisprudência, que é a súmula 331, para dizer que continuava, sim, a responsabilidade subsidiária, quando houver a culpa ineligindo e invigilando. Quer dizer, agora, em relação ao serviço público, não se reconhece. Bom, no caso da terceirização ilícita, se ela é ilícita e é em relação ao serviço público, eu não posso reconhecer o vínculo diretamente com o serviço público, porque aí eu estou violando os princípios constitucionais do amplo acesso através do acesso de todos através do concurso público. Mas quando é em relação à atividade meio, tudo bem, eu também não reconheço em relação à atividade pública, mas em relação ao órgão público, eu não reconheço o vínculo, mas ela é condenada subsidiariamente a pagar pelas verbas, acaso a prestadora de serviços não pague. E, em regra, isso acontece 90% ou mais. E como nós podemos caracterizar a licitude ou a ilicitude na terceirização? É o que eu falei desde o final. Quando ela é na atividade fim, ela é uma terceirização ilícita. Se você terceiriza a sua atividade fim, então você não há validação legal para isso, é uma terceirização ilícita. Mas se você está terceirizando apenas a sua atividade meio, digamos, os serviços de limpeza do seu escritório, a segurança do seu escritório, essa é uma atividade ilícita. Então, é isso que eu acabei de falar em relação aos órgãos públicos, pelo menos ultimamente o que mais tem aparecido é a terceirização dos serviços de limpeza. Porque os órgãos públicos, salvo engano, eles assinaram um termo de conduta junto ao Ministério Público do Trabalho, porque isso estava se tornando comum. Se terceirizar em órgãos públicos, quando você entrava, metade das pessoas que estavam ali terceirizadas. E isso vai o quê? Ela está numa condição precária, porque ela sabe que quando terminar o contrato, ela vai para fora. Ela está ganhando menos do que o servidor público que está lá, exercendo o mesmo serviço. E está impedindo a realização de concurso público, que o concurso público é um meio democrático de acesso ao serviço público, porque não se faz distinção entre ninguém. Você consegue, você acessa o serviço público, você passa a ser um servidor público a partir do momento que você consegue ser aprovado num concurso público. E aí você tem um outro salário, você tem uma outra garantia. E o que estava acontecendo muito aqui era isso, diminuir um pouco depois que o Ministério Público do Trabalho atuou junto. Essas empresas, elas firmaram, esses órgãos públicos, eles firmaram um termo de ajuste de conduta e aos poucos estão conseguindo voltar e estimular o concurso público.
A terceirização, ela teria uma ramificação assim muito leve com o trabalho escravo? Uma vez que os empregados, na sua maioria, são prejudicados. Não, mas é porque o trabalho escravo vem daquele que poderia ser, digamos que um viés, mas não necessariamente. O trabalho escravo moderno, urbano, hoje, o trabalho como você está vendo hoje, que de vez em quando aparece nos telejornais, não só nos telejornais, na internet, em todos os meios de comunicação. O que está acontecendo hoje com a imigração latina, a imigração dos nossos países vizinhos que estão vindo para o Brasil. Muitos exemplos, os bolivianos, os paraguaios, os peruanos, que estão trabalhando, vêm para cá através do gato, do chamado gato, como acontece aqui dentro do Brasil, dos que são deslocados de uma região para outra, para trabalhar nas grandes fazendas no interior do Pará e de outros estados do Norte, Nordeste, do Sudeste. Então, esse aliciamento de trabalhadores que vai trabalhar, no caso dos trabalhadores que vão trabalhar nas grandes fazendas, nas lavouras. Então, não tem alojamento, não tem condições sanitárias, não tem nada, e ainda tem que pagar pelo que come. E ele trabalha e está sempre devendo. E isso já não é nem precarização. Isso já transbordou para uma total ilegalidade, para uma exploração desumana do trabalhador. O mesmo está acontecendo com o pessoal que vem da Bolívia, o pessoal que vem do Peru, nas grandes confecções de São Paulo. E ninguém está se perguntando por que as roupas estão tão baratas. Esses trabalhadores estão vindo aliciados, os aliciadores, chamados de gato, retêm o seu passaporte, eles trabalham 18, 20 horas naquelas confecções, muitas vezes dentro da sua própria casa, com as condições, com um cabeamento que você olha assim, mas como pode? Coisas que se pegar ali, pode ter um choque. Muitas vezes costuram com a criança aqui no colo. Muitas delas, quando são flagradas, com verdadeiras infecções, porque algumas têm que usar fraldões, porque não pode perder tempo, se ganhando, às vezes, 50 centavos por uma peça. E isso já é fato. Isso passa na televisão. No ano passado, nós trouxemos aqui um auditor fiscal do Ministério do Trabalho para falar sobre a terceirização do trabalho e sobre também o trabalho escravo. Podem parecer coisas parecidas, mas elas são distintas. Mas o que é isso? Nesse caso, é trabalho escravo. Ele está com o documento retido, ele está ilegal no país, ele está trabalhando 18, 20 horas, com as crianças presas dentro de casa. Você passa, aparentemente, aquilo ali não tem nada, está funcionando fábricas e fábricas. Ou seja, a exploração. Antes nós tivemos, como eu disse há pouco, nós tivemos no início do século passado aquela imigração que veio trazida para as lavouras, para a industrialização ainda muito incipiente no nosso país, mas que já vinham com a conscientização de seus direitos. Vinham por quê? Porque a imigração é sempre decorrente de uma necessidade econômica. Você não imigra pelo bel prazer, não, vamos todos imigrar, você está deixando o seu país, sua família, toda a sua cultura, todos os seus laços para construir sua vida no outro país. Ela sempre é decorrente de uma necessidade econômica. São pessoas que vêm porque já não têm trabalho no seu país de origem, na sua região de origem, na sua cidade, e se deslocam para os outros lugares onde economicamente são melhores. Então, é isso que está acontecendo em relação aos nossos vizinhos. Eles estão vindo para cá estimulados porque o Brasil é um grande país, porque o Brasil está bem economicamente, e está aí o que está acontecendo. Os haitianos que estão vindo agora, o pessoal que sofreu com aquele terremoto, estão todo no nosso país, lá pelo Acre, lá pelo norte, e conseguem chegar a São Paulo. E a realidade que eles estão vivendo, bom, muitos estão se adaptando, mas nem todos. É que esse problema da imigração a gente não sente tanto no Nordeste. É um problema mais afeto ao Sul, ao Sudeste. Porque lá, São Paulo, por exemplo, ele está com imigrantes da África, desses países do Oriente Médio que estão em guerra. E é uma situação, mas esses até agora não foram flagrados, não. Mas, no momento, o que nós estamos vivendo são os nossos países, os nossos vizinhos aqui, que estão não é que eles estejam mandando, eles estão vindo aliciados para trabalhar em condições degradantes, em condições que qualquer ser humano que tenha um mínimo de comiseração, ele vai... Não dá para permitir, aceitar uma situação como essa. Nós temos também grande empresa como a Zara. A Zara é uma grande empresa europeia, salvo engano, espanhola,
E ela teve que firmar, ultimamente, um termo de compromisso com o Ministério Público, porque ela foi flagrada. Havia trabalho escravo na cadeia produtiva dela. Não é que ela estivesse produzindo, que ela tivesse com trabalho escravo dentro, ela diretamente, mas na cadeia produtiva dela, a quem ela contratou, da mercadoria que ela contratou, aquele que subcontratou e dentro dessa cadeia. Então, foi constatado, foi flagrado o trabalho escravo. E ela teve que firmar, porque ela é corresponsável. O que nós precisamos, às vezes, nós, enquanto sociedade, às vezes a gente olha para o mundo do trabalho como se a gente não pertencesse a esse mundo do trabalho. Mas a gente pertence, ou você pertence ou na condição de empregador ou de trabalhador. E, às vezes, você percebe que nem há, porque a figura da solidariedade entre os trabalhadores está desaparecendo. Até porque o próprio poder faz com que desapareça. Essa precarização, essa sindicalização que, se for passado mesmo, se for aprovado o projeto, sindicalização dos terceirizados, qual é a força que ele vai ter de lutar por uma melhoria? Porque eu estou ali na condição de professor universitário, eu estou ali como médico, eu estou ali como pedreiro, eu estou ali, quer dizer, está disperso, mas só que naquele momento, como eu estou dentro daquele bolo ali, eu sou uma terceirizada. Então, vai nivelar por baixo, não vai nivelar por cima ou pela profissão, pelo menos. Porque o ideal seria o sindicato por profissão. Porque é aquela coisa, dentro de uma empresa você tem motorista, você tem engenheiro, aí você tem outros trabalhadores ali de diversas profissões. Então, o ideal é que cada profissão tenha o seu sindicato, que se lute por aquilo que você sabe fazer. Independente da atividade da empresa. Independente da atividade da empresa. Que hoje é exatamente em detrimento da atividade, né? Dentro da atividade. Agora, voltando assim, porque eu dei o exemplo da empresa Zara, que é uma grande empresa, existem outras empresas que também, por exemplo, uma outra grande marca conhecida de nós mulheres, que é nacional, a Gregory. Ela também foi flagrada com trabalho escravo. E você vai numa loja dessa, um vestido custa não sei quanto. Você não sabe por quanto aquele vestido saiu lá daquele costureiro que fez lá. Às vezes ele saiu por peça, saiu 50 centavos. Mas isso não é uma realidade do Brasil, isso é uma realidade mundial, infelizmente. Só que a gente não pode ter como parâmetro a China, a gente não pode ter como parâmetro a Tailândia. São países que exploram demasiadamente a mão de obra. Esses tênis que a gente calça hoje, os carros que a gente... No Brasil ainda temos as montadoras, só que agora também já começou a importar os produtos vindo da China. E quando vem da China por um preço tão barato, será se não há um preço social por isso? Será se não há vidas humanas atrás disso? Na Tailândia, o que aconteceu há 1 ano e meio, acho que foi no começo do ano passado, onde desabou um prédio e morreram mais de 1.000 operárias, mais de 2.000 costureiras. E elas prestavam serviços, aqueles produtos, para onde iam? Para uma grande empresa, eu acho que é a H&M, que é, não sei se é sueca ou é um dos países nórdicos. E uma outra grande empresa que também não lembro o nome. Uma delas já havia feito o compromisso de tentar ressarcir, de tentar melhorar aquelas condições. A outra, então, na época, quando eu consegui acompanhar, ainda estava se recusando. Ou seja, não adianta a empresa dizer que tem uma responsabilidade social, não é só você dizer que tem uma carta de responsabilidade social, é efetivar isso. E saber, a riqueza, ninguém é contra a riqueza ela tem que existir, ela tem que circular, mas ela tem que existir de forma a evitar essa desigualdade e a valorizar o trabalho humano. Porque nenhum ser humano ele pode ser negro, feio, pobre, gordo, africano, qualquer, porque não deve, nós somos humanos, acima de tudo, nós somos humanos, nós somos irmãos. Então não é porque você é negro que você tem que fazer um trabalho subordinado, que você me é subordinado, tem que haver relação de respeito. Então, dentro da relação de trabalho, tem que ver também, tem que ter a relação de respeito. E é claro, se diz, não, sempre tem que ver só os direitos. Sim, mas é preciso também, quando se contrata, é preciso também mostrar os deveres. Porque em toda relação há essa contrapartida, direito e dever. Mas sempre tem que ver que aquele que está no polo de submissão, de subordinação, aquela é sempre a parte mais frágil. Então, o mundo hoje, da forma como nós estamos vivendo, infelizmente, essa precarização, a gente não pode ter como parâmetro a China, os produtos chineses, jamais. Nem países como a Tailândia, nada contra eles enquanto pessoa, enquanto cultura. Mas não podemos importar esse tratamento, essa total falta de respeito ao trabalhador humano. Até um tempo desse, na China, eu não lembro qual era a fábrica, onde já havia mais de 50 trabalhadores que haviam se suicidado.
Isso é um fenômeno que você tem que observar. Por quê? Porque na China hoje está havendo o que já houve aqui no Brasil na década de 50, 70, que é o êxodo rural. As pessoas que viviam no campo que estão agora indo para os grandes centros. É o que está acontecendo na China hoje. Só que a China não tem o compromisso de oferecer um ambiente de trabalho seguro, não se preocupa com as garantias sociais, com os direitos dos trabalhadores. Por que essa preocupação? Porque é a geração anterior que me deixou um patrimônio que vou deixar para outra. Porque um dia vai chegar um ponto que eu vou me aposentar, vai chegar um ponto em que talvez eu já não seja útil para o trabalho, e quem vai me amparar? Eu vou viver na miséria? Nós vamos voltar para um estado de total ausência do Estado? Não é a total, não, sou contra a total que haja uma interferência do Estado em tudo, mas a total ausência do Estado também não é boa, não é nada boa. Eu acho que isso aí vai mais para a questão política, né? O Estado como um todo deveria analisar isso com mais carinho, porque eu concordo com essa questão do excesso, no caso dessas empresas que foram penalizadas pelo processo de trabalho escravo, de exploração do cidadão quando é empregado. Aí eu vou lá para a questão também das empresas, da necessidade de sobrevivência das empresas, que no final, na ponta, quem é o prejudicado somos nós, quando consumidores. Porque não estou querendo extrair do trabalhador, pelo contrário, sou a favor da sindicalização, sou a favor da luta pelos seus direitos, mas sou a favor também do cumprimento das suas obrigações quando empregado. Então, eu penso que seria aí uma falta de ação do Estado quando da fiscalização do cumprimento desses deveres mais assídua, uma fiscalização mais assídua, mais rigorosa. Porque o crescimento desse aspecto do sindicalismo, da união das pessoas na busca pelos seus direitos, só faz com que cresça, acima de tudo, os empregados do nosso país. Nosso tempo é muito curto, tema muito relevante, muito importante para você, telespectador, para nós que fazemos ambas as classes, né? O trabalhador, o empregado e o empregador. Mas chegamos ao final do programa. Quero agradecer à doutora Hermenegilda por esse momento oportuno que veio nos dar essa verdadeira aula sobre terceirização, e eu espero tê-la novamente no programa, sempre contribuindo e levando até você informações importantes como essa. Muito obrigado, doutora. Bom, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Espero pelo menos ter despertado. Bom, claro, muita gente tem consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão, tem consciência enquanto ser inserido num contexto social, tem a sua consciência individual, social e coletiva, mas há outras pessoas que infelizmente não têm esse conhecimento. Eu espero pelo menos ter despertado alguma coisa e que possa servir de reflexão e lutar e ver que estamos inseridos em um mundo em que o mundo do trabalho ele faz parte da nossa vida, estamos inseridos dentro dele. Enquanto médico, enquanto juiz, enquanto pedreiro, enquanto empregada doméstica, enquanto cuidador de idoso, enquanto babá, ou seja, todas as profissões. Chegamos ao final do programa, terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verde Vale. Um abraço a todos e até lá.